Eu tenho viajado por aí, eu tenho observado certas coisas que nós, como igreja, nós temos que protestar como protestantes e não nos negociarmos com isso, não aceitarmos e proclamarmos o Evangelho. E falar contra isso, alertar o povo de Deus. Muitas pessoas acham isso normal. Dentro da igreja, o que está acontecendo em certas igrejas? Aqueles shows caros. Eles querem manter a igreja cheia com cantores que cobram uns absurdos, e eles vão lá, por motivo financeiro. Não são adoradores, são mercenários da fé. São profissionais do púlpito. Pastores que vão para se autopromover, para receber. Eles estão de olho na pele da ovelha, na lã da ovelha, no leite, na carne. Aquilo que eles podem receber e não aquilo que eles podem oferecer. Então isso que está acontecendo dentro das igrejas, esses shows, esses atrativos para que as pessoas venham, e não só dentro da igreja, shows caros com mensageiros mercenários, mas também fora da igreja. Meus amados, infelizmente, em muitos lugares, quando você vai numa festa de 15 anos, quando você vai numa festa de casamento, você fica horrorizado o que você vê nas festas. Em muitas delas, principalmente as de 15 anos, o que mais você vê nas igrejas evangélicas é que eles fazem um culto maravilhoso, um culto assim abençoado, entre aspas, mas quando os convidados vão para a festa, para o clube, meus irmãos, aí você fala assim, mas pastor, está acontecendo isso aonde? No Brasil inteiro. É DJ, discoteca, boate, a noite inteira, puf, 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 e o pau quebra, em nome de Deus. E os pais toleram, os pais aplaudem, e eles acham que esse entretenimento é normal, que isso é espiritual. Basta colocar o nome gospel, que espiritualiza tudo. É boate gospel, é balada gospel, festa gospel, qualquer coisa que for gospel é de Deus. Meus irmãos, não dá para tolerar isso. As nossas festas, elas são extensões assim do nosso culto a Deus. É extensão. A minha vida lá fora é extensão do meu culto ao Senhor que eu presto aqui em nome de Jesus. Aí você fala, pastor, isso é normal? Meu irmão, é anormal. É algo espiritual, é algo mundano. É a água entrando no transatlântico para afundar o transatlântico. Então, nos aniversários de 15 anos, as baladas são o que está mais acontecendo no Brasil inteiro. E tudo igreja chamada evangélica. E o pastor lá, tuf, 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 tuf. Aí você vai para os casamentos. Casamento é diferente. Não é tanta balada. É umas músicas assim mais brega, sei lá. Mas o vinho, a bebida, o goró, o álcool, entorna solto. É o casamento gospel. O Brasil hoje é o terceiro maior país do mundo em consumo do álcool. 60% dos acidentes de trânsito, com pelo menos um óbito, o álcool é o causador. 40% dos crimes e prisões, 40% dos acidentes de trabalho, 40% das internações em hospícios e suicídios. E você observa que o álcool também aparece como terceira maior causa de separação de casais, aposentadoria por invalidez, e também o Brasil gasta anualmente mais de 20 milhões de dólares, né? Cerca de 8% do produto interno bruto no tratamento de alcoólatra. O alcoolismo é uma doença crônica fatal, é droga. E hoje a igreja faz vista grossa. E não apenas isso está acontecendo, irmãos. Aí você fala, mas pastor, por que você está falando sobre isso? É algo acontecendo no Brasil inteiro. Aí você fala, está generalizado? Não.
Graças a Deus não. Deus tem os 7.000 que não dobram o joelho a Baal. Tem muita festa abençoada, muita festa cheia do Espírito Santo, muita festa boa, bonita, agradável, espiritual, muito casamento joia, muito aniversário que você pode ir sem problema, ninguém volta com ressaca, ninguém volta bêbado, embriagado, não vai ninguém, matar a escola dominical no outro dia. Graças a Deus. Mas eu estou falando aqui hoje sobre a teologia do prazer. E essa teologia do prazer, ela está tão notória, que o mundo lá fora já notou isso. O mundo lá fora já notou que os crentes hoje estão bebendo, estão fumando, estão julgando, estão prostituindo, estão indo na balada. O que eles estão fazendo? O mundo lá fora hoje está abrindo as boates gospel, as danceterias gospel, os motéis gospel. Tudo quanto é gospel, até filme pornô gospel, estão levando para o povo ver. Estão vendo que agora o mercado do gospel, ele virou realmente um meio de vida. Então, se abrir uma boate, vai dar certo. E eles estão pegando a banda podre da igreja evangélica. Aqui na nossa cidade, abriu uma boate agora. A Arca Furada. E você observa quem está por trás disso. Não são crentes não, irmãos. São pessoas aproveitadoras. Pessoas que, infelizmente, estão vendo o mau testemunho da igreja, o péssimo nível espiritual, estão oferecendo entretenimento, o prazer, o mundão, e os bobos vão assim, e os pais fazem vista grossa, e até leva e traz, porque tem nome gospel, acha que é de Deus. Mas eu quero falar nessa noite, irmãos, essa questão do entretenimento. Em primeiro lugar, a função da igreja não é a teologia do prazer para os não cristãos. A função da igreja não é fazermos aqui a teologia do prazer para alcançar filisteus, para alcançar os inimigos da cruz. A palavra do Senhor nos ensina que procurar oferecer entretenimento para as pessoas que são inimigas do Evangelho é perda de tempo. O povo de Israel nunca fez nada para atrair ao santuário os filisteus e os inimigos do povo de Deus. Nunca fizeram. Vamos fazer uma festa aqui, algo bacana, para atrair filisteu, edomita, que nada. Nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Cordeiro, vamos pregar a palavra da cruz. Hoje, muitas igrejas querem fazer coisas para os filisteus. Eles não amam a Cristo, não amam a sua palavra, é o Senhor Jesus que atrai o seu povo. E quem precisar de outra coisa para estar na igreja, está no lugar errado, irmão. Irmão, a coisa mais importante da igreja é Jesus. O que nos atrai à igreja é Cristo, é a sua palavra, é o seu Santo Espírito, é o seu amor, é o que Ele fez por nós na cruz. É isso que atrai a igreja, é isso que deve nos atrair. Não fazermos e proporcionarmos a teologia do prazer e do entretenimento com a intenção de arrebanhar algumas pessoas para a igreja. Não é essa a questão da função da igreja. Outra coisa, Deus manda pregar o Evangelho e não entreter as pessoas. Olha só, as igrejas estão acrescentando. Deus fala assim: ide pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas, elas fazem o seguinte: promovam divertimento para aqueles que não têm prazer no Evangelho. Pregue o Evangelho do prazer, das facilidades, do comodismo. Pregue somente vitória, nunca renúncia, nunca compromisso, mudança de vida, arrependimento, santidade. Então, nós vimos aqui que a função da igreja não é a teologia do prazer, porque Deus mandou pregar o Evangelho, não entreter as pessoas. Segundo, Deus nunca levantou animadores de igreja, promotores de venda, nem profissionais da fé. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:11, que Deus concedeu alguns para apóstolos, Deus levantou na igreja apóstolos, Deus levantou profetas, Deus levantou evangelistas, Deus levantou pastores e mestres. Aí as pessoas acrescentam:
outros para animadores de programa, promotores de venda, profissionais da fé, puxadores de louvor e outros para o entretenimento geral. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, os profetas verdadeiros de Deus, eles foram perseguidos não por agradar as pessoas, mas por se oporem a elas. Foi por isso que eles foram perseguidos. Não porque eles pregavam a teologia do prazer, eles pregavam a palavra de Deus e aquilo que Deus mandava para o seu povo. E mais, promover entretenimento na igreja está em antagonismo ao ensino, à vida de Cristo e os seus apóstolos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Vós sois o que da terra? O sal da terra. Vós sois o que? A luz do mundo. Sal é para o quê? É para evitar que alguma coisa fique podre. Sal é para alimentar, para temperar, é para abençoar. E Jesus nunca disse que você seria açúcar, algodão doce para ser engolido, aceito, mas sal, rejeitado e cuspido. Não disse que seríamos a escuridão da noite para esconder as pessoas dos seus pecados, mas a luz que ilumina, mostra o caminho de Deus, a condenação do pecado e a derrota de Satanás em nome de Jesus. Então, com essa palavra sobre o que está em moda hoje, a teologia do prazer, a teologia da vitória, a teologia da prosperidade, a teologia do show, a teologia do gospel, e a gente aceitando isso, ouvindo isso, os escândalos, os charlatães, os falsos profetas, e nós encaramos isso como fosse algo tudo natural, esquecemos que é algo espiritual, e temos que nos opor a tudo isso que está acontecendo em nome de Jesus. Jesus nunca mandou os discípulos entreter os religiosos, nunca. Jesus nunca pediu os discípulos para ir atrás dos religiosos e convidar para um culto animado, atrativo, com a pregação fácil, que não confronta pecado, comida boa, pessoa importante, muito divertimento. Pelo contrário, mandou se afastar deles. Se compadeceu deles, lamentou, chorou por eles, mas nunca pretendeu entreter ninguém. Outra coisa, meus irmãos, Jesus não veio para entreter ninguém, mas para fazer discípulos que pudessem dar continuidade à sua obra pelo poder do seu Santo Espírito. Um dos versículos que eu mais gosto sobre esse assunto é em Lucas 14, onde Jesus fala uma grande mensagem aos seus seguidores. Verso 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que quem não estiver disposto a fazer isso, não pode ser discípulo de Jesus. Ele fala o seguinte: você tem que aborrecer pai, mãe, filhos, filhas, irmãs, a própria vida, tomar a cruz, renunciar a tudo que tem e me seguir. A pregação hoje é o seguinte: não aborreça nada, não tome a cruz, não renuncie em nada, reivindique, determine, receba. Não dê nada, mas receba tudo, não pague o preço para nada. É tudo graça, é tudo graça, é tudo graça. Mas você não pode transformar na desgraça. Então, o que o Senhor está nos ensinando hoje, irmãos, é que a teologia do prazer, a teologia da prosperidade, a teologia do gospel, tem feito com que a água entrasse dentro do transatlântico da igreja e levado para o fundo do mar, e afogado muita gente. E a vontade de Deus é que a gente possa se levantar contra isso e pregar o Evangelho, porque os resultados, quando a igreja se preocupa no entretenimento e não levar Deus a sério, apenas no entretenimento, entrar nessa canoa furada, nessa arca furada, nesse barco furado, o que vai acontecer com a igreja? Se nós aceitarmos isso, é normal isso? Não é normal. Essas festas são normais? Não são normais.
Essas boates lá fora que os nossos jovens estão frequentando, elas não são de Deus. Esses casamentos por aí, esses aniversários de 15 anos também não são. Agora, o que isso tem trazido para a igreja? Qual que é o resultado disso? Qual é a consequência disso? Primeira consequência, produz destruição entre os membros da igreja. Os cristãos se tornam negligentes, zombadores, rebeldes, irreverentes, derrotados e inúteis. Pessoas fracas, quando aceitam isso, quando eles vivem isso, quando eles promovem isso, quando defendem isso, e quando embarcam nessa canoa, eles afundam, eles morrem. Segunda coisa, a missão do entretenimento não produz a vontade de Deus, não produz conversão, não produz o propósito de glorificar a Deus, não produz edificação, evangelização, missões, imitação de Cristo, vida exemplar, permanência de pessoas que levam Deus a sério, obra missionária, plantio de igrejas e pagar o preço da obra de Deus. E terceiro, a missão do entretenimento não atrai as pessoas ao Senhor Jesus e à sua palavra. O que atrai as pessoas a Cristo, o que atrai as pessoas à igreja é o próprio Deus e a pregação da sua palavra. Aí você fala assim, mas pastor, então quer dizer que a igreja não pode ter nenhum entretenimento? Não. Eu estou falando de certos entretenimentos. Você pode se divertir, você pode praticar esporte, você pode ser feliz, você pode tudo. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é o entretenimento da teologia do prazer, aonde a igreja está tolerando leviandades, aonde ela está praticando coisas que Deus não agrada e fazendo aquilo que Ele não manda. Jesus não deu exemplo disso. E a minha mensagem nessa noite, talvez como um sal difícil de ser engolida, mas eu falo em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus para que a nossa família, a nossa vida, possa estar centrada na palavra do Senhor, de acordo com aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele determina. E pedir Jesus, não deixa o mundo entrar no meu coração, não deixa a água do oceano entrar nesse transatlântico da sua igreja, para que ela continue afundando, mas que pelo contrário, essa água seja tirada, esse mundanismo seja tirado, que venha a santidade, que venha arrependimento, que venha o compromisso, que venha o pagar do preço daquilo que Deus quer que a gente faça, e que a nossa atração maior seja Jesus, seja a sua palavra, seja a renúncia, seja aquilo que Ele quer de nós, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus, não a nossa alegria, mas a alegria do Senhor, a alegria dEle, que é a nossa força, que possamos nos alegrar nele, que possamos nos satisfazer nele, que possamos pregar Ele, tudo Ele, para mim viver é Cristo, tudo dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque nele tudo subsiste. A nossa mensagem é Cristo, a nossa vida é Cristo, a nossa atração é Cristo, a nossa alegria é Cristo, a nossa palavra é Cristo, a nossa esperança é Cristo, a nossa força é Cristo, a nossa salvação é Cristo, o nosso tudo é Ele. Então, o que eu quero dizer hoje, irmãos, tudo centralizados em Jesus. A sua festa tem que ser centralizada em Jesus, o seu casamento, o seu aniversário, a sua diversão, a sua vida, o seu ministério, a sua família, o seu trabalho, tudo nele subsiste, Ele é a fonte de todas as coisas. A palavra do Senhor nos ensina, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus, num casamento, será que Jesus, como que ele agiria diante de um casamento? Como é que Jesus se agiria? O que ele faria nos seus passos? Os lugares que ele ia frequentar, com quem ele ia andar, o que ele ia fazer? A palavra do Senhor nos ensina, fazer tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Uma certa vez a menina perguntou para mim, pastor, posso ir lá nessa boate lá? Eu fiquei sem saber o que eu ia responder para ela, né? Aí Deus falou comigo, pergunta para ela se ela está indo para a minha glória, se ela for, deixa ela ir.
Eu falei, minha filha, se você está indo lá para a glória de Deus, na unção do Espírito, para ser luz, para ser sal, para influenciar, para abençoar, para ser diferente, para nadar contra a correnteza, para glorificar o nome do Senhor, vai, mano. E se você acha que Deus faria a mesma coisa em você, continue. Eu acho que o nosso caminho é esse. É para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, quero fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, pensa nisso. O que você vai fazer amanhã? Faça para a glória de Deus. O filme que você vai assistir, assista para a glória de Deus. A música que você vai ouvir, ouça para a glória de Deus. Aquilo que você vai falar, fale para a glória de Deus, ouça para a glória de Deus, tenha seu sentimento para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus em nome de Jesus. Se você pensar assim, meu amado, a sua vida vai ser estreita e muito melhor em nome de Jesus. Você vai deixar de ir em muitos lugares, de fazer muitas coisas, de ver muitas coisas, de ouvir muitas coisas, de sentir muitas coisas, de falar algumas asneiras. Eu acho que é nós nos direcionarmos e termos uma vida cristocêntrica, de nós repreendemos a teologia do prazer, a teologia da prosperidade, a teologia gospel, que hoje se levanta, do mundanismo, essas enxurradas querendo entrar na igreja para afundar, para trazer a tragédia, a morte, a negligência, a frieza, a indiferença, que tem tanto campeando por aí, né? Pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão atrás do espetáculo, atrás do fácil, atrás de determinar, mas nada de pagar o preço, de renunciar a tudo que tem, de arrepender dos pecados, de abandonar o pecado, de fugir da aparência do mal, de mudar de vida, de ser usado por Deus, de sonhar os sonhos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de alegrar o coração de Deus, de pagar o preço do discipulado, de ser usado por Ele, de fazer com que você seja a boca de Deus, os braços de Deus, as pernas de Deus, o coração de Deus, a carta lida, aberta por todos aqui presentes, testemunha viva do Evangelho. Eu acho que Deus quer fazer isso da igreja, mas a teologia do prazer quer impedir que isso tudo aconteça no meio do povo. Então a minha oração aqui é que você faça qualquer coisa para a glória de Deus, que viva para Deus, e que Deus possa te usar, que Deus faça uma obra na sua vida, e que você não se misture, que não se corrompa, que não seja levado por essas enxurradas que estão sendo por aí. Nós moramos aqui em Contagem, Minas Gerais, e na nossa cidade, as boates gospel estão se brotando, como erva daninha para tudo quanto é esquina. Nós não podemos aceitar isso como coisa normal, e achar que isso está tranquilo. Essas festas mundanas com o nome gospel, onde as crianças que 13, 14 anos chegam embriagadas em casa, onde esses casamentos começam errado na festa, já são amaldiçoados na festa, e não se dá em nada depois por que Deus? A sua festa, o diabo já tomou conta da festa, você já consagrou sua filha há 15 anos ao diabo, e depois ficou orando por que está tudo errado. Irmãos, ou você é 100% Deus, ou você é 100% o diabo. Ou você realmente é 100% salvo, ou você é 100% perdido. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você é por ele, ou você é contra ele. Ou você o ama, ou você odeia. Ou você segue, ou você persegue. Ou você paga o preço. Ou você realmente vai querer receber e deixar as coisas acontecerem como estão fazendo. Então vamos orar pela igreja, orar pela nossa vida, orar pela nossa vida em todas as áreas. Qualquer área que você está envolvido, fala, Jesus, eu quero para a glória de Deus, eu quero estudar faculdade para a glória de Deus. Esse ministério é para a tua honra e para a tua glória. Eu quero ter um filho para te glorificar, um casamento para te glorificar, a minha vida, meu ministério, meus dons, talentos, os meus bens. Eu quero renunciar a tudo, te seguir como o maior alvo da minha vida, a minha maior alegria, meu maior prazer. Irmãos, quais são as coisas mais difíceis de se ouvir na igreja hoje? Eu quero encerrar com isso. Qual foi a última vez que você ouviu isso de alguém na igreja? Alguém chegar perto de você e falar assim, para mim o viver é Cristo.
Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero desgastar minha vida para que o maior número de pessoas conheçam a Cristo. Eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem. Eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar a minha vida até o último dia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A minha alegria é o Senhor. Para mim viver é Cristo. Cristo vive em mim. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu quero os sonhos de Deus na minha vida. Eu amo Jesus, amo a sua igreja, estou disposto a tudo por Ele. Essas palavras a gente não ouve mais, cai no esquecimento. É por isso que eu estou falando isso, sentindo falta dessas pessoas falarem essas coisas. Eu amo Jesus, pastor, estou apaixonado por Jesus. Minha alma descansa em Deus, eu confio no Senhor. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso. Eu aguardo aquele dia com muita ansiedade, muita alegria. Estou preparado para estar com Cristo. Sei que estar com Ele é infinitamente melhor. Mas por causa da igreja, por causa dos eleitos, eu quero ficar como instrumento de justiça nas mãos de Deus. Nós estamos precisando, sabe de que na igreja? De um avivamento. Um avivamento. Avivamento nada mais é do que tirar a água podre do navio que está fazendo ela afundar. Essa água é o mundo, é o liberalismo, é a religiosidade, é a indiferença, é o conformismo, é a aparência do mal, é o pecado. São essas leviandades, prazeres que estão acontecendo nessas festas, que você tolera, aceita, sei lá como é que é a sua vida, mas eu oro para que você possa abominar isso como Deus faz, amém? Então eu quero pedir aqui hoje, nessa noite, essa teologia do prazer, sendo pregada, disseminada para o Brasil inteiro, e está sendo tão aceita, que em cada cidade brasileira, uma grande boate gospel é aberta, e tudo lotado. Nossos filhos correm perigo. E nós temos que dar um basta nisso. E falar que essas arcas aí são furadas. Elas não são de Deus, não. Amém?